Pronto. Está aparecendo, Robson? Perfeitamente. Ok, então, novamente, obrigada pelo convite, é um grande prazer falar para esse seleto grupo. E o que eu vou fazer hoje é falar um pouquinho da oncobiologia do câncer de tireoide, mostrando para vocês como a tireoide é um bom exemplo da influência do meio ambiente na etiopatogenia dos tumores, focalizando a tireoide em especial. Todos vocês sabem, né, que nós temos um background genético que, diante de alguns fatores desencadeantes, pode levar ao aparecimento de um tumor. E a maior parte desses fatores desencadeantes são provenientes do meio ambiente. Embora, como vocês vão ouvir daqui a pouco, né, eu fale no meio ambiente externo e no meio ambiente interno do nosso próprio organismo. Mas os mais conhecidos fatores são realmente do meio ambiente externo. São fatores que agem, por um lado, danificando as células, fazendo com que haja uma iniciação tumoral, uma promoção do desenvolvimento de uma lesão inicialmente pré-neoplásica e a seguir maligna, neoplásica e metastática, ao mesmo tempo em que esses fatores, e aqui o exemplo é dos polifenóis, diminuem todos os fatores de defesa do nosso organismo, inibam todos os mecanismos que diminuem os danos ao DNA que os polifenóis, por exemplo, promovem, inibam os sistemas de reparo, diminuam a eficácia do sistema de apoptose, inibam todos os processos antiproliferativos, como, por exemplo, os processos que inibem a angiogênese ou que induzem a apoptose. Vocês vão me ouvir falar o tempo todo desses efeitos duais, desses efeitos antagônicos, como aqui exemplificado pelos polifenóis, são comuns na oncobiologia do câncer, fatores protumorais e fatores antitumorais. E essa relação que eu vou tentar mostrar no câncer de tireoide. Por que a tireoide? Porque a tireoide é um bom exemplo, essa interação entre o nosso background genético e o meio ambiente, pela própria natureza da glândula tireoide, que, como vocês muito bem sabem, produz dois hormônios fundamentais para o desenvolvimento de todas as espécies, inclusive da espécie humana, né? Esses dois hormônios, a tetraiodotironina e a triiodotirosina, o T4 e o T3, são hormônios básicos para o desenvolvimento e dependem de iodo, um elemento que não é produzido pelo organismo dos mamíferos e que tem que ser adquirido do meio ambiente. A falta de iodo leva ao aparecimento de bócio, bócio que existe em todas as espécies animais e que no ser humano tem um efeito marcador de uma condição extremamente séria, que é o hipotireoidismo congênito, em que existe o cretinismo. Cretinismo que se manifesta através de um desenvolvimento neurológico limitado, mas também de um desenvolvimento somático, esquelético, extremamente comprometido pela falta do iodo, pela falta desse elemento do meio ambiente. E essa relação do bócio, dos nódulos de tireoide, com o desenvolvimento de alterações morfológicas, vem sendo reconhecido desde a mais antiga projeção de figuras humanas até em toda a história
conhecida da humanidade. Então, a tireoide é um bom exemplo dessa interação entre genes e meio ambiente. E eu vou focar nos tumores da tireoide, porque estamos num curso de oncobiologia. Então, vamos começar lembrando um pouquinho da demografia do câncer de tireoide. E para falar do câncer de tireoide, eu tenho que falar dos nódulos, porque nódulos são extremamente frequentes, embora menos do que 5% deles sejam nódulos malignos, imagine o impacto que existe na humanidade pela prevalência extremamente elevada de nódulos na população. Esse é um artigo de 2020, com mais de 13 milhões de chineses, só os chineses, né, para fazer esse tipo de artigo, e que mostra claramente a prevalência dos nódulos crescente com a idade, uma prevalência maior nas mulheres do que nos homens, mas uma prevalência que significa que as mulheres aos 50 anos de idade têm mais de 50% de chance de terem um nódulo na sua tireoide. Aos 70 anos, mais de 70%. Ou seja, provavelmente todos nós vamos ter um nódulo se vivermos o suficiente. Daí a primeira mensagem importante, né, para se levar para casa, que os nódulos são muito frequentes e, portanto, não devem ser rastreados. E a United States Preventive Service Task Force recomenda que não se deve rastrear os nódulos de tireoide. O rastreio desses nódulos, eu vou mostrar isso melhor daqui a pouco, é seguramente uma das causas da incidência muito elevada de câncer que existe no mundo inteiro e também no Brasil. De fato, o câncer de tireoide, em 2020, foi o 9º tumor mais frequente no mundo todo. E no Brasil, ele é o 5º tumor mais frequente entre as mulheres. 17º entre os homens, mais uma prevalência que não é desprezível também nos homens. Vejam esses dados do nosso INCA, mostrando que em São Paulo a prevalência, a incidência de câncer de tireoide chega a 4,10 homens para cada 100 mil paulistas. Entre as mulheres, isso é ainda mais impactante. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a incidência de câncer de tireoide atinge 23 mulheres para cada 100 mil habitantes. E o câncer de tireoide é realmente um dos tumores que mais tem aumentado de incidência no mundo inteiro. Na verdade, ele é o tumor que mais aumentou de incidência entre os anos 70 e 2010, chegando em 2020 a atingir 630 mil indivíduos, apesar de, como vocês estão vendo, a morte causada por câncer de tireoide estar diminuindo no mundo inteiro. Esse aumento de incidência é seguramente um dos fatores que mais chama a atenção na oncobiologia do câncer de tireoide. Será que é porque nós somos bons, nós estamos diagnosticando cada vez mais e esse aumento é simplesmente um aumento de rastreamento? Bom, sem dúvida, estamos diagnosticando mais em grande parte porque temos métodos muito bons para diagnosticar câncer de tireoide. Um grande exemplo é o ultrassom. Enquanto que nossos dedos, né, a simples palpação, consegue diagnosticar de 3 a 7%
dos nódulos na população, o ultrassom chega a diagnosticar quase 70% de nódulos na população. É um exame bem sensível, assim como outros exames de imagem cada vez mais sensíveis e que estão cada vez mais acessíveis. No Brasil, em grande parte, graças ao nosso SUS. O impacto do acesso aos métodos de imagem, e é claro, a todos os casos de câncer em geral e no câncer de tireoide em particular, é nítido, e esse recente paper, agora de julho de 2022, mostra em cores como as diferenças socioeconômico-raciais impactam no número de diagnósticos. O fato é que, com esses métodos, como a ultrassonografia, cada vez mais acessíveis, o número de indivíduos com nódulos de tireoide tende a ser cada vez maior, principalmente na população mais idosa, que, como eu mostrei, tende a ter uma incidência maior de nódulos. E é claro que isso tem colaborado para números impactantes, como eu estou mostrando aqui, um aumento do número de casos de câncer de tireoide de 6,7% ao ano. Mas vejam só, 9,4% de aumento é devido a tumores muito pequenos, tumores de menos do que 1 centímetro de diâmetro, que são os microcarcinomas, por definição da OMS, já mostrando o impacto importante do diagnóstico por imagem, principalmente pela ultrassonografia, em todos os países do mundo. Mas na Coreia do Sul, isso é muito mais evidente. De fato, a incidência de nódulos de tireoide observados foi 200 vezes maior na Coreia do Sul, desde que se começou a introduzir o rastreamento de nódulos de tireoide por ultrassom nos convênios e nos exames de rotina dos pacientes. Isso uma nítida correlação entre a incidência de câncer de tireoide e o rastreamento, principalmente pelos exames ultrassonográficos. E foi observado por um grupo de médicos que foi muito apoiado pela imprensa e que começou a fazer uma grande campanha em março de 2014 contra o uso rotineiro do ultrassom nos exames pagos pelos convênios médicos e nos exames de rotina em geral. E vejam o impacto que retirar o ultrassom dos exames de rotina teve na incidência de câncer de tireoide, realmente mostrando que você rastrear leva a um grande aumento de diagnóstico. Um aumento de diagnóstico que não é acompanhado de aumento correspondente de mortalidade, sugerindo fortemente que o que se está diagnosticando é, na verdade, um pool, um reservoir de casos de câncer de tireoide que provavelmente nunca iam evoluir clinicamente. E isso tem um custo que foi muito bem avaliado nessa publicação do grupo da Unifesp, em termos de investigação. Quanto mais você investiga, mais nódulos você vai achar, mais você vai suspeitar de câncer, mais você vai puncionar e mais você vai operar. E como eu mostrei, o fato da mortalidade estar se mantendo igual, ou até mesmo estar diminuindo, sugere que esses cânceres não iam evoluir clinicamente. Tem um outro fator extremamente importante, ao qual eu já me referi, que é o fato dos nódulos serem mais frequentes conforme vai avançando
a idade da população. E no Brasil não é diferente do resto do mundo. A população de idosos está aumentando. Esses são dados do IBGE, mostrando que em 2010 tínhamos pouco mais de 1 milhão de mulheres com mais de 80 anos de idade, e em 2040 vamos ter mais de 6 milhões de mulheres com mais de 80 anos de idade. De modo que, esse é um artigo nosso, mas no mundo inteiro vem se questionando o impacto da detecção do câncer de tireoide na sua grande incidência. O fato é que não deve ser só o rastreamento como causa desse aumento de incidência. E existem alguns dados muito evidentes, como, por exemplo, esse que eu estou aqui mostrando, que é a incidência de tumores, que vocês estão vendo em verde, de mais de 4 centímetros de diâmetro. Esses tumores, eu não preciso de nenhum ultrassom, de nenhum exame de imagem para ver. São tumores de 4 centímetros, são tumores muito grandes, e eles também estão aumentando. Então, isso não deve ser apenas o efeito do rastreamento. Então, vamos ver que outros fatores estão implicados nesse aumento da incidência do câncer de tireoide. E, didaticamente, eu dividi esses fatores em fatores exógenos, fatores do meio ambiente externo, e em fatores endógenos, ou, digamos, fatores do nosso meio ambiente interno. Eu vou começar falando desses fatores que eu chamei de endógenos para mostrar o impacto da obesidade, que é provavelmente um dos fatores mais importantes nesse aumento da incidência de câncer, que está ocorrendo em paralelo com o aumento da incidência de obesidade. Vocês estão vendo que no Brasil, a semelhança do que ocorre no mundo inteiro, existe um número muito grande de indivíduos obesos e à semelhança do que ocorre na grande maioria dos países, também está aumentando a incidência de obesidade no nosso meio. E como vocês sabem, a obesidade é um reconhecido fator etiopatogênico implicado em vários tipos de câncer, inclusive no câncer da tireoide. Existem vários trabalhos, eu vou me limitar a mostrar esse, que mostra claramente essa relação entre obesidade e incidência de câncer de tireoide. Agora, em julho, isso foi novamente mostrado no número grande de indivíduos. Como vocês estão vendo, existe uma relação linear entre obesidade e câncer de tireoide, e não é de se espantar que a relação é inversa entre atividade física e câncer de tireoide. Como que a obesidade leva a câncer? De tireoide em especial, mas há vários outros tipos de tumores que aumentam a sua incidência na obesidade. Bom, existem vários mecanismos implicados no aparecimento e na progressão da neoplasia no indivíduo obeso. O fato é que esses fatores interagem entre si e não são muito fáceis de serem explorados do ponto de vista científico, do ponto de vista da pesquisa. As citocinas, por exemplo, as adiponectinas, elas têm efeitos tanto anti-inflamatórios e antiproliferativos, como efeitos pró-inflamatórios, efeitos pró-proliferação. Esse efeito antagônico bom e mal das diversas citocinas dificulta bastante a compreensão e a análise do seu papel. Nós, em alguns anos atrás, dosamos algumas interleucinas e aqui nós publicamos alguns dados mostrando que a interleucina 10, mas não a interleucina 18, poderia estar associado à resposta imune relacionada ao câncer diferenciado da tireoide. De fato, indivíduos que tinham interleucina 10 circulante
tinha uma probabilidade de evolução livre de doença diferente daqueles indivíduos que tinham uma positividade menor para a interleucina 10. E, algum tempo depois, nós também mostramos que a expressão de interleucina 10 nos próprios tumores diferenciados de tireoide se associavam com a sua desdiferenciação e, portanto, também com a sua agressividade, como clinicamente nós já tínhamos demonstrado. O papel dessas interleucinas, a interleucina 10, a 17, a 18 e a 6, volto a dizer, não é muito fácil de ser interpretada, e ela já mostra como a ação do sistema imunológico, a produção dessas interleucinas nessas células que infiltram o tumor diferenciado de tireoide, o que é uma das grandes características dos tumores diferenciados, essa infiltração de células inflamatórias, de células imunológicas, modifica esse microambiente tumoral. Nós recentemente publicamos esse paper na Cancer Cell, mostrando que essa inflamação tem uma relação direta com a diferenciação celular. E isso tem uma implicação clínica muito importante. Para entender um pouquinho melhor de como esse microambiente inflamatório atua na evolução, no desenvolvimento e na evolução do câncer de tireoide, mais recentemente, nós estamos nos preocupando com outro fator que também é bem conhecido, de estar associado com o aparecimento do câncer, que é o estresse. Todo mundo já ouviu falar, né, nessa associação. É muito frequente os pacientes contarem que desenvolveram um tumor, uma leucemia, um câncer de mama, num período estressante da vida. Por que é que isso acontece? Como que o estresse se correlaciona com essa reação imunológica, que, como eu já mostrei, é muito importante no microambiente tumoral e que tem relação com a evolução do tumor. Bom, um dos fatores mais interessantes no estresse crônico e que faz essa ligação, em parte, é claro, porque são muitos fatores que fazem essa ligação entre o sistema imune e a tumorigênese, são as citocinas relacionadas à via da NF-kappa-beta, uma via que é bastante importante e na qual a influência do cortisol é bastante grande, não apenas no próprio microambiente tumoral, como também no sistema imune de maneira geral. Um fator interessante, um fator importante nessa interação é a produção de interleucinas por essas células imunológicas que infiltram o tumor diferenciado de tireoide. E o nosso foco nesses estudos tem sido na interleucina 17. A interleucina 17 é interessante porque ela já foi correlacionada com estadios, com agressividade dos tumores de tireoide, tanto em soro como em amostras de tecido tireoidiano, por vários grupos. E isso poderia ter uma aplicação clínica, prática, né? Poderia servir como um marcador de progressão. Nós mesmos já tínhamos, nesse trabalho, mostrado que a interleucina 17 é uma das interleucinas produzidas nesse microambiente tumoral. E aí, focando na interleucina 17, pensamos em como abordar a importância dela, mais especificamente no câncer de tireoide. Como fazer, como estudar, entender melhor essa inter-relação. Quem capitaneou esses estudos
foi, na verdade, uma aluna de iniciação científica, sob orientação da Natácia, a bióloga aqui do GEMOCA. Essa é a menina, é a Sana, e a proposta foi partir da bioinformática, pensando em estudar como modificações da interleucina 17 poderiam influenciar o desenvolvimento dos tumores diferenciados da tireoide. O problema é que quando você vai ver no NCBI as interleucinas 17, você já vê que existem várias formas importantes de interleucina 17, com um número muito grande de variantes, variantes que estão associadas ao aumento da atividade da proteína e também à diminuição de atividade da proteína. Então, o que nós fizemos nesse estudo foi utilizar instrumentos de bioinformática. A partir desses instrumentos, conseguimos selecionar apenas 3.991 variantes que foram filtradas para se descobrir que 163 poderiam ser variantes missense, que poderiam realmente modificar a sequência da proteína, e utilizando de novo uma série de ferramentas grátis, viu? Gratuitas, online, selecionamos 9 variantes, single nucleotide polymorphic variants, que eram muito frequentemente consideradas deletérias por esses instrumentos de bioinformática. Infelizmente, a maior parte dessas variantes tem uma frequência alélica muito baixa na população, o que impede o estudo em estudos de comparação de tumores com controles de população. A maior frequência alélica, 0,28, na verdade, só aparece em uma variante, e aí nós teríamos que reunir um grande número de casos para verificar se realmente as modificações que a bioinformática sugere que essa variante produz na proteína podem ter implicação na agressividade do tumor de tireoide. Estou levando agora, daqui a 2 semanas, esses resultados para o Congresso da American Thyroid Association, e espero que a gente possa fazer alguns estudos, talvez de bancada, talvez in vitro, para comprovar a importância dessa variante. Mas, sem dúvida, a inflamação relacionada à obesidade também é um fator fundamental na produção, no desenvolvimento e na evolução do câncer diferenciado de tireoide. E a interconexão entre inflamação, estrógeno, eu vou falar daqui a pouco um pouco mais de estrógeno, obesidade, produção de citocinas, é uma relação bastante complexa. Nós estudamos alguns desses pontos, alguns fatores em especial, aqui vocês estão vendo algumas das nossas publicações em FOXP3, em interleucina 18. O Lucas é o pesquisador que mais trabalhou nesse grupo de trabalhos que eu estou aqui mostrando o resultado deles em forma de papers. Se vocês tiverem interesse em dar uma olhadinha, pensamos em marcadores, por exemplo, COX-2 e CD8, que poderiam estar relacionados com o prognóstico, buscando, através dessa compreensão de como funciona esse microambiente tumoral, uma aplicação prática desses marcadores de diagnóstico e talvez de prognóstico. A gente publicou um pouco desses resultados naquele paper que eu já mostrei, e mais recentemente, agora em maio, nós publicamos no Endocrine Related Cancer também uma sugestão de como as evidências que existem desse microambiente tumoral
podem ter uma aplicação prática, porque, afinal de contas, o que nós queremos é aplicar esse conhecimento no tratamento e no manejo dos pacientes com câncer. E a gente pode utilizar esses dados, esses conhecimentos, por exemplo, produzindo vacinas contra o câncer, ou como já existe, já se faz em vários tipos de tumor com bastante sucesso, principalmente nos tumores hematológicos, por exemplo, fabricando drogas que inibem os immune checkpoint inhibitors, que inibem essa interação entre a célula tumoral e o nosso sistema imunológico. Isso, na prática, já está sendo aplicado em vários tipos de tumores. Mas um fator no câncer de tireoide que chama muito a atenção é o fator sexual. De fato, os tumores de tireoide são 3 a 5 vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens. São as mulheres que estão puxando a incidência aumentada do câncer de tireoide, e são principalmente as mulheres mais idosas, com mais de 45 anos de idade, sugerindo que alguma coisa no metabolismo do estrógeno ou relacionado ao metabolismo dos hormônios sexuais tenha implicação no aparecimento do câncer de tireoide. A gente também sabe que existe um impacto diferente do câncer na mulher e no homem. Os cânceres nos homens são mais agressivos do que nas mulheres. E a gente também tem alguns trabalhos mostrando que isso pode estar relacionado com essa infiltração imunológica que parece ser diferente nos homens e nas mulheres e que tem um reflexo na morfologia dos tumores tireoidianos. A Natácia foi mais a fundo nessa ideia do metabolismo do estrógeno, investigando as vias metabólicas que levam à produção de metabólitos que têm um efeito protetor ou um efeito tóxico que favorece o aparecimento e o desenvolvimento do câncer de tireoide. De novo, como eu já ressaltei, esses elementos podem trabalhar a favor ou contra o nosso organismo, a favor ou contra o aparecimento de um tumor. E o que a Natácia mostrou, e a gente está preparando esse paper, é que existe realmente um aumento da produção de estradiol e um aumento do efeito tóxico dos metabólitos envolvidos na proliferação do tumor, enquanto que o efeito protetor dos metabólitos do estrógeno diminui nos indivíduos com câncer de tireoide. Então, de novo, temos que estar atentos a esses efeitos, bons e maus, do nosso próprio organismo e que estão relacionados, associados intimamente com o aparecimento dos cânceres. Mas os tumores, de maneira geral, são mais estudados em relação aos fatores exógenos, fatores com os quais o ser humano, os seres vivos na face do planeta Terra, têm trabalhado, têm sido evolutivamente challenged, desde que começou o Big Bang, né? Desde que os seres vivos apareceram na face da Terra. E, de novo, apenas de forma didática, eu dividi esses fatores exógenos em fatores físicos, químicos e biológicos. Porque os fatores físicos, por exemplo, são os que estão mais proximamente relacionados ao câncer de tireoide. De fato, a radiação ionizante é um fator muito importante no desenvolvimento de rearranjos cromossômicos e também de mutações pontuais, que são fatores muito bem demonstrados relacionados ao aparecimento de câncer de tireoide, com dados epidemiológicos,
como, por exemplo, quando em 1986 o reator nuclear de Chernobyl explodiu e levou à contaminação de um grande número de indivíduos. De 1986 a poucos anos depois, houve um aumento bem significativo do número de tumores de tireoide e uma relação que, de novo, era maior de tumores em mulheres e em indivíduos que receberam uma dose relativamente baixa de radiação ionizante. Mas a gente tem que lembrar que a radiação ionizante não ocorre apenas nos acidentes nucleares. Existe a radiação ionizante a que nós, como médicos, expomos os nossos pacientes, e existe até mesmo a radiação de background. Por exemplo, o Brasil é um país exposto a uma considerável radiação ionizante de background, por causa de vários elementos, inclusive camada de ozônio, enfim. E essa exposição, ela pode levar a um aumento do número de alterações cromossômicas, rearranjos e até mesmo mutações, principalmente em crianças que são realmente mais suscetíveis a esses efeitos. Um dos mecanismos de resposta do nosso organismo aos efeitos, principalmente de quebra da dupla fita de DNA produzida pela exposição à radiação ionizante, é o gene ATM. O gene ATM é um gene muito importante na resposta em termos de parada do ciclo celular, indução de apoptose, conserto dos danos produzidos pela radiação ionizante. E nós tivemos a oportunidade de usar aquela mesma estratégia que eu já comentei, que nós usamos para a interleucina 17 e que nós usamos em vários estudos de genes, que é o estudo das variantes associadas à suscetibilidade, à incidência do câncer de tireoide. Nesse estudo, que foi feito em colaboração com o grupo do MD Anderson, o Cancer Center, nós mostramos que algumas variantes e algumas variantes relacionadas a grupos étnicos específicos realmente aumentavam a suscetibilidade ao câncer de tireoide, mostrando uma associação entre, de novo, o nosso background genético e a exposição a um fator desencadeante de câncer. Mas os fatores químicos são os mais famosos, né? A indução de tumores. Isso porque na nossa vida civilizada estamos constantemente comendo uma porção de agentes químicos. Quanto mais industrializada a nossa alimentação, mais agentes disruptores, mais agentes tóxicos nós ingerimos, mas nós também respiramos esses agentes voluntariamente, por exemplo, quando fumamos, ou involuntariamente, quando vivemos em ambientes poluídos. E nós utilizamos também esses agentes em uma série de substâncias, inclusive em medicamentos, protetores solares, cosméticos, enfim, estamos o tempo todo rodeados de agentes químicos carcinogênicos. Um dos exemplos epidemiológicos da importância desses agentes carcinogênicos é o fato de que a incidência de câncer de tireoide é muito maior no chamado círculo de fogo, ou seja, naquelas áreas onde existem mais vulcões no nosso planeta. Um belo exemplo é o da Sicília. A Sicília, como vocês sabem, tem um vulcão, aliás, ativo, que é o Etna, e na região perto do Etna, a incidência de câncer de tireoide em mulheres chega a 31 casos para cada 100 mil habitantes. Olhem a comparação, por exemplo, com a incidência em Trapani,
que fica um pouco mais longe do Etna e onde a água não é contaminada pelas substâncias produzidas pelo Monte Etna, e vejam que a incidência em Trapani é de 1/3, 10 casos para cada 100 mil habitantes, em comparação com a Catânia, onde é de 31,7 casos para cada 100 mil mulheres. Várias substâncias existem nessa região vulcânica. Essas substâncias estão no solo, na água e também na urina. Nosso grupo, em particular, investigou a relação entre a poluição e o cigarro e o câncer de tireoide. A relação entre fumo e tireoide é muito interessante, porque, na verdade, indivíduos que fumam têm um risco diminuído de ter câncer de tireoide. Também tem um risco diminuído de ter tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo autoimune, embora aumente o risco de ter doença de Graves, multinodularidade nos nódulos. Isso é reconhecido por vários trabalhos, e aqui tem um dos mais bonitos, que mostram que beber álcool e fumar diminui o risco de câncer de tireoide. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo propaganda de fumo e de álcool, não é para todo mundo sair daqui hoje no almoço e beber um monte e nem fumar. O fato é que isso é um dado epidemiológico. Existe uma associação modesta de redução de risco de câncer de tireoide, principalmente em indivíduos que fumam. E nós procuramos entender melhor por que isso acontecia, usando aquela mesma estratégia, que é de estudar polimorfismos de genes implicados na metabolização de compostos tóxicos do fumo. E nós demonstramos que existe um perfil genético associado ao risco de câncer de tireoide e que dos que fumam, porque esses indivíduos têm uma maior atividade da CYP1B1, que é a enzima que degrada os hidrocarbonetos poliaromáticos. Mais recentemente, nós estamos estudando vários desreguladores endócrinos. Desreguladores endócrinos, como vocês sabem, eles afetam os hormônios em vários níveis. De novo, efeitos antagonistas e efeitos agonistas, efeitos pró-tumorigênicos e antitumorigênicos. Eu já falei de um desregulador endócrino endógeno, que é o estrógeno, mas o que a gente mais está focando são desreguladores utilizados na indústria, em particular na agricultura. São frequentemente substâncias que permanecem no nosso meio ambiente, contaminam o solo, contaminam os animais, contaminam as nossas fontes alimentares e que tem algumas características muito peculiares. Os desreguladores não têm uma ação monotônica, como farmacologicamente nós estamos acostumados a trabalhar, que quanto maior a dose, maior o efeito. Nos desreguladores endócrinos, isso não é verdade. As respostas são não monotônicas, ou seja, concentrações efetivas do ponto de vista do efeito biológico podem ser baixas e podem ser altas. Não há uma resposta linear dose-efeito. Isso tem uma implicação muito grande do ponto de vista regulatório, do ponto de vista do que acontece quando nos expomos a essas substâncias. E, de novo, existe um efeito, aquilo que a gente chama de janela de exposição, um efeito particularmente importante no desenvolvimento de câncer, quando você se expõe a essas substâncias em períodos, por exemplo, em que os teus órgãos estão se formando, como na gestação, ou em que esses órgãos estão crescendo, como na infância. Mas o efeito é relacionado a
essas janelas de exposição, por exemplo, em relação ao desenvolvimento de infertilidade, obesidade e também de câncer. No caso dos hormônios tireoidianos, o efeito desses desreguladores é muito importante. Como eu comecei contando para vocês, os hormônios tireoidianos são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento. Será que isso tem a ver com câncer de tireoide? É possível, porque assim como eu tinha mostrado na história da obesidade, também o consumo de agrotóxicos vem tendo um aumento progressivo. O Brasil, de fato, é um dos maiores consumidores de agrotóxicos. E o que é mais utilizado no Brasil e no mundo inteiro é um herbicida à base de glifosato, o famoso Roundup. O Roundup é considerado pouco tóxico pela Anvisa. Ele é um herbicida de classe 4 e ele é amplamente utilizado porque, teoricamente, ele não seria absorvido. No entanto, o IARC considera que ele é um potencial carcinógeno. E um fato muito importante é que as agências regulatórias, em geral, se preocupam com o princípio ativo, que é o glifosato. Acontece que os herbicidas, eles não têm só glifosato, eles contêm uma porção de outras substâncias, tem mais de 20 formulações do Roundup utilizadas na prática agrícola, e essas substâncias, elas podem modificar a ação do próprio princípio ativo, aumentando ou diminuindo a sua ação, o que pode estar relacionado com o aparecimento de determinados tumores. Então, existe, de novo, uma classificação de que o Roundup seria pouco tóxico, embora ele seja um potencial carcinógeno. E a gente sabe que os herbicidas à base de glifosato têm uma ação importante na produção de hormônios tireoidianos, como mostra esse paper, em que, embora se diga que o glifosato não é absorvido, indivíduos que usam esse herbicida, eles têm uma ação sobre a produção de hormônios tireoidianos. Para estudar melhor e compreender essa ação neoplásica potencial do glifosato, nós desenvolvemos alguns experimentos, e a Isabela é a principal autora desse grupo de experimentos, que foi recentemente publicado na Frontiers of Endocrinology, mostrando que existe um efeito do Roundup. Nós não estávamos preocupados apenas no princípio ativo, mas naquilo que é usado na prática, em células de tireoide cultivadas. Então, nós mostramos que o Roundup, ele realmente diminuía o número de células consideradas normais, linhagem mTOR, e de células anômalas, células derivadas de carcinoma papilífero, na linhagem TPC1, em algumas concentrações. Mas nós observamos que em outras concentrações, em particular na concentração de 6,5 microgramas por litro, que é a concentração considerada aceitável para uso humano, não havia diminuição do número de células, mas ao contrário, havia um aumento do número de células viáveis. E nós replicamos esses dados utilizando um outro ensaio, ensaio de incorporação de BRDU, que comprovou que, principalmente nas células que já tinham uma mutação, a célula TPC1, ela tem um rearranjo do gene RET, havia uma importante ação proliferativa do glifosato, do Roundup. Um outro grupo de
experimentos que nós temos feito tem sido no entendimento do que acontece com o bisfenol. O bisfenol, como vocês sabem, ele foi alvo de grandes campanhas mundiais e no Brasil a Sociedade Brasileira de Endocrinologia conseguiu finalmente, depois de uma ampla campanha, que em 2012 o Ministério da Saúde proibisse o uso de mamadeiras e de chupetas com bisfenol, de novo pensando naquela janela em que o bisfenol poderia ter uma ação maior. Aí a ação do bisfenol ela é bem conhecida, principalmente em relação aos hormônios sexuais, com diminuição de fertilidade e talvez uma associação com a puberdade cada vez mais precoce das nossas meninas, mas existem também alguns trabalhos em animais de experimentação mostrando que o bisfenol pode ter uma ação importante nos hormônios da tireoide. No câncer de tireoide, de novo, as evidências são mais controversas, mas, de novo, a Isabela mostrou que existe uma ação também em células tireoidianas. Vejam que nas concentrações mais altas de bisfenol, você tem uma morte de quase 100% das células tireoidianas normais, mas você também mata células tireoidianas normais em concentrações menores, inclusive na concentração LME, que é a concentração considerada aceitável, que é a concentração que existe no copinho de plástico que você está tomando café, nos Tupperware que a gente usa. Essa ação, diferente do glifosato, não parece ser maior na célula alterada, na célula que já tem a translocação da TPC1. Mas, vejam só, as concentrações mais elevadas continuam matando quase todas as células tireoidianas. Rapidamente, eu sei que eu já devo estar cansando vocês, falar dos fatores biológicos, vírus principalmente, estão muito bem relacionados com o aparecimento de vários tipos de tumores, né? Vocês sabem do HPV, no carcinoma de colo de útero, do HV8 no sarcoma de Kaposi, e os vírus são relacionados ao câncer, principalmente pela ação que eles têm em várias vias importantes também na tumorigênese, quando eles estão se replicando. Então, quando o vírus se replica, ele pode fazer uso de várias das vias que também são importantes na proliferação, angiogênese, migração, vias importantes no aparecimento do câncer. Existe uma relação entre essas vias e o desenvolvimento do câncer diferenciado de tireoide, e nós nos preocupamos com um tipo de vírus, os herpes vírus, por vários motivos. Primeiro, porque já existem alguns trabalhos na literatura relacionando o herpes vírus com o câncer de tireoide. O herpes vírus, ele usa como reservatório nervos, principalmente de cabeça e pescoço, portanto, perto da glândula tireoide, e nosso próprio grupo já tinha mostrado que existem vírus, existe uma associação entre seropositividade, principalmente para CMV e para EBV, dois tipos de herpes vírus, com câncer de tireoide, e a Jaqueline já tinha mostrado a presença de alguns elementos, por exemplo, a proteína EBER, que por hibridização in situ, ela demonstrou que existe nas células tireoidianas anômalas, nas células tireoidianas tumorais, mostrando que essas células tumorais são permissivas à entrada de EBV e que elas estão relacionadas com vários genes que são genes importantes na tumorigênese tireoidiana. Mais recentemente, a Elisângela
fez essa pergunta: como é que esses herpes vírus, que a Janaína já tinha mostrado que existem nas células tumorais, como é que eles entram nessas células? E estudando os mecanismos de entrada desses herpes vírus, resolvemos focar num dos mais importantes meios que o herpes vírus usa para penetrar na célula epitelial, que é a nectina. A nectina já tinha sido demonstrada em outros tipos de tumores, principalmente nos gliomas, como um importante mecanismo de infecção dessas células pelos herpes vírus. De novo, para estudar a importância da nectina nas neoplasias tireoidianas, utilizamos a bioinformática procurando variantes que poderiam estar relacionadas com a suscetibilidade ao câncer de tireoide e a sua associação com os herpes vírus. Esse trabalho foi publicado agora, em março de 2022, e o ponto mais interessante é que nós mostramos que algumas variantes da nectina poderiam, de fato, ter uma implicação no tipo de câncer que se desenvolve. Por exemplo, essa variante, a 7940-667, ela pode ser um fator de proteção contra a invasão capsular. Ou seja, o que eu mostrei até agora com os exemplos que eu dei de coisas que nós temos feito em relação ao câncer de tireoide? Que existe uma suscetibilidade genética à ação do meio ambiente. Essa suscetibilidade genética, ela foi se desenvolvendo, como eu já mostrei, por milênios, de modo que nós temos uma série de fatores de proteção, barreiras contra a ação de todos essas substâncias tóxicas, algumas produzidas pelo próprio organismo, mas também vindas de fora, com várias barreiras de proteção. Por exemplo, as enzimas, eu mostrei para vocês os CIPs, né, na degradação de fumo, de hidrocarbonetos policíclicos. Eu não tive tempo, mas nós também estudamos várias enzimas de fase 2, por exemplo, as NAT, que protegem a gente contra as aminas aromáticas e contra compostos oxidativos. Mostrei para vocês alguns dados da importância do sistema imunológico, importante defensor contra agressões, por exemplo, de vírus, bactérias, mas também uma série de fatores celulares de reparo, sistemas que nos protegem da desdiferenciação, por exemplo, induzida por radiação ionizante e por substâncias tóxicas. Todos esses genes, as glutationas, P53, ATM, tem uma relação com o nosso background genético. Um exemplo muito bonitinho de como isso acontece é esse trabalho em que a Fabiana e o Mário se dedicaram a estudar o câncer. O Mário é urologista, por isso ele e a Fabiana estudaram câncer de próstata entre os Yanomamis. A Fabiana e o Mário vivem em Roraima, e aí eles mostraram que existe um perfil dos polimorfismos da NAT relacionado à suscetibilidade para câncer de próstata nessa população específica. Enquanto que outros genes importantes do sistema GSTP não estavam presentes nessa população. O fato é que, eu espero ter mostrado para vocês, que existe uma interação importante entre a nossa herança genética com a forma como nós reagimos a esses estímulos vindos do nosso próprio organismo ou do meio ambiente, o que explica, em grande parte, porque alguns indivíduos
desenvolvem algumas doenças. É claro que eu foquei em câncer de tireoide, mas é lógico que isso se aplica a todos os tipos de tumores e as doenças autoimunes de maneira geral, talvez a todas as doenças. Qual que é a implicação prática do que eu falei para vocês nesses longos minutos? A implicação prática eu mostrei, poderia ser na terapia, eu mostrei para vocês que a gente pode aplicar em immune checkpoint inhibitors, em vacinas, em antileucinas, e o meu maior sonho é que algum dia a gente possa aplicar nesse cartoon que ironiza, mas que de fato é a nossa esperança de que algum dia a gente possa implicar na prevenção, dizendo, por exemplo, para o indivíduo que ele tem uma chance maior de desenvolvimento de um tumor de tireoide e que, portanto, ele não deve se expor a uma função que o exponha, por exemplo, à radiação ionizante. Eu poderia dizer que ele não deveria ser radiologista, não deveria trabalhar em áreas, por exemplo, reatores nucleares ou esse tipo de função. Obrigada a todos pela atenção, desculpem estar falando tanto tempo e fico, é claro, à disposição de vocês para comentários, para críticas, perguntas, o que vocês gostariam de comentar. Laura, em primeiro lugar, excelente palestra, muito obrigada. Realmente um overview, assim, e bem interessante, de fato. Agora, além de não trabalhar com exposição à radiação, também não morar perto de vulcões, né, de preferência. Ah, não dá para ir para Sicília, você viu? Não, dá Ele para pode ir ir, sim, mas ele a não gente... deveria morar na área do Círculo de Fogo, né? Pois é. Gente, temos perguntas? Alguém gostaria de fazer pergunta? Deixa eu ver aqui no chat, às vezes. Gente, eu falei por 1h10, desculpem. Falei Não, eu, demais, né? eu acho que não tinha como ser menos que isso, Laura. Para a gente poder ter essa visão completa, impossível. Temos perguntas, gente? Alguém gostaria de abrir o microfone? Ou Eu vi um microfone e comentário de câmera? quem gostou do não binário. É, do Carlos aqui. É. Nós Muito bem. estamos... Oi, Laura, eu tenho uma pergunta. diga. Considerando que a influência hormonal é importante, existe algum estudo que relacione a terapia hormonal do tratamento do câncer de mama, que pode ser tratado dessa forma, com posterior ocorrência de algum tipo de câncer na tireoide? Quer dizer, é o tipo de câncer mais prevalente. O de mama, se a gente pegar o tratamento hormonal, ele também é muito prevalente. E como fica depois? É muito interessante essa questão, porque existe uma relação entre câncer de mama e câncer de tireoide, sabia, Robson? É bem interessante isso. Essa associação ainda é pouco compreendida. Eu acho que eu tentei mostrar para vocês como é difícil, né? Estudar oncobiologia tumoral, porque você tem fatores a favor, fatores contra, em determinadas circunstâncias um fator é mais importante, em outras circunstâncias o outro é. Então, é muito complicado o estudo da oncobiologia neoplásica. Mas, em relação ao câncer de mama, respondendo objetivamente a sua pergunta, não. O fato de você usar antiestrógenos, né, por exemplo, em câncer de próstata, ou a terapia hormonal de bloqueio no câncer de mama, não tem uma associação direta com câncer de tireoide, pelo menos do meu conhecimento. Mas é claro, né? Eu mostrei para vocês como o metabolismo do estrógeno influencia
a sociedade ao câncer de tireoide. Então, pode ser que a longo prazo esses pacientes tratados com terapia hormonal nos tumores mais prevalentes, né, do ser humano, mama e próstata, possam ter uma suscetibilidade aumentada também ao câncer de tireoide. Eu não falei de clínica, né, mas o câncer de tireoide talvez seja dos males o menor, né? A gente consegue controlar relativamente bem a grande maioria dos tumores diferenciados de tireoide. Então, não se preocupe. Não, mas excelente. Eu acho que para aqueles que não trabalham na área específica, né, da oncobiologia do câncer de tireoide, a visão geral foi perfeita, assim. E interessante, assim, voltando um pouco a essa questão dos vulcões, que tipo de substância se encontra ali no ambiente, né? Porque é ambiental de fato, né? Você respira aquilo. Então, você viu a quantidade de substâncias relacionadas à contaminação de água, por exemplo? Tem um monte de substâncias tóxicas. Quando eu comecei o laboratório, a gente se entusiasmou de procurar esses polimorfismos que são uma indicação indireta, é claro, né? Mas uma indicação bastante forte do quanto essas enzimas podem estar relacionadas com o câncer. O problema é, por exemplo, nós estudamos CIP, nós fomos o primeiro grupo a mostrar que um tipo de herança genética, que é a herança nula para CYP1B1, está relacionado com maior incidência de câncer de tireoide. Aí nós resolvemos estudar as NATs, porque as N-acetiltransferases são importantes na metabolização de uma série de substâncias tóxicas relacionadas, por exemplo, ao churrasco, né? Sabe aquele pretinho da picanha? Você não coma aquilo, porque aquilo é carcinogênico. E uma das maneiras que a gente tem de eliminar essas substâncias tóxicas é o sistema da N-acetiltransferase. E nós mostramos que existe uma associação, sim, com o aumento de suscetibilidade. Só que é impossível, sabe, fazer um panorama mais amplo. E, de novo, as variações são tão grandes, pró e antitumorigênicas, que é um conjunto de fatores. Alguns Sim, é te empurram para o desenvolvimento do câncer, outros te protegem. E aí, de acordo com a tua exposição, sei lá, se você fuma, por exemplo, você tem menos chance de ter um câncer de tireoide, mas você vai morrer de câncer de pulmão, não Exato. aconselho. E é assim. É muito interessante, de fato, ver no fundo é uma balança, né, dos fatores pró e anti tumorais, né, ou tumorigênicos, seria mais Isso. adequado. Como diz o meu querido professor Rui Maciel, nós somos o resultado do que nós somos e do meio em que vivemos. Exatamente. Mas estamos indo bem, etc. né? Você viu que nós já conseguimos diagnosticar, conseguimos tratar melhor, e eu ainda sonho que algum dia vamos poder ter esse espectro de prevenção que vai permitir com que a gente determine funções de maior risco e funções de menor risco. Meios de vida de maior risco, meios de vida de menor risco. Muito interessante. Muito bem. Temos perguntas adicionais? Oi. Eu vou... Oi, Aline. Eu queria fazer uma pergunta. Oi, tudo Pode bom? fazer, por favor. Adorei a palestra. Realmente deu para ter uma visão geral, assim. E me interessou bastante o tema, porque eu sou patologista, né? Então, eu vi vários colegas aí no trabalho de vocês, achei bem interessante. E eu acho que, assim, na prática, a gente vê diferente de outros tipos de câncer, né? A gente costuma ver
a gente não consegue ver muito bem uma correlação entre os padrões morfológicos, por exemplo, do papilífero, né, que é o mais bem estudado, e uma classificação molecular, né, assim. Então, a senhora chegou a pesquisar, a ver na parte de microambiente tumoral, por exemplo, quando a senhora falou sobre o infiltrado inflamatório, né, infiltrado imune, né, se tem uma correlação entre esse infiltrado imune, um perfil molecular, uma classificação molecular, né? E uma outra questão também, que é o que mais preocupa, porque realmente hoje é um câncer que é muito bem tratado, muito bem diagnosticado, mas quando esse câncer, né, ele se apresenta com tamanho, várias características de agressividade, né, com tamanho maior, com metástase linfonodal, por exemplo, é um câncer, né, que tem uma agressividade maior, um prognóstico pior para o paciente, né? Então, acho que também, em relação à metástase linfonodal, por exemplo, o que tem aí, de novo, em relação à classificação molecular, em relação a microambiente? Pena que a Karina não está aqui, mas a Karina está especificamente estudando essa questão dos linfonodos e das metástases. Eu não mostrei. Vem cá, Karina, fala um pouquinho dos microRNAs. Olá, boa tarde. Bom dia, né? Ainda bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós estamos trabalhando com os microRNAs há um tempinho. Não sei se todo mundo conhece os microRNAs, né? São moléculas aí pequenininhas e com uma função extremamente importante na regulação da expressão gênica. A gente tem desenvolvido 2 projetos voltados para a utilização deles tanto no diagnóstico desses nódulos tireoidianos, que a doutora Laura mostrou para vocês, mas também voltado para prognóstico, né, para a gente tentar identificar aquele paciente que vai ter uma metástase linfonodal, tentar diagnosticar eles de maneira mais precoce e auxiliar no tratamento, né? Não necessariamente o paciente, mesmo com metástase, vai precisar de um tratamento tão agressivo. Então, a gente identificar de maneira precoce isso, a gente tem tido resultados bem interessantes, né, doutora Laura, sobre a respeito deles. De novo, a ideia é fazer um perfil de microRNAs que permitam dizer para o paciente, olha, o teu perfil não é muito bom, não, é melhor fazer uma tireoidectomia, vigilância ativa, não vai ser legal. Algo que você, Aline, nos ajuda muito como patologista, mas não o suficiente para garantir a evolução do paciente. Então, claro, a gente se baseia no fato de que é um tumor com características patológicas, morfológicas, mais ou menos agressivas, mas precisamos de mais elementos na prática clínica para aconselhar um tratamento mais ou menos agressivo. E a nossa esperança atualmente está nesses microRNAs. Legal, obrigada. Mas existe, respondendo aquela sua questão da relação entre a morfologia e o perfil genético, sim, né? Você sabe, o papilífero tem mutações de BRAF, características que não acontecem no padrão folicular, existe uma correlação estreita entre morfologia e perfil genético. Ana Carolina está em Córdoba. Gracias, Ana Carolina, por escucharnos. Muito bem. Doutora Laura, Gracias a excelente usted, palestra. doctora, por la charla. Realmente muy, muy enriquecedor para la formación nuestra que somos bioquímicos aquí. Oh, muito bem. Parabéns, Robson. Que grupo legal que você tem. Muito bem, eu agradeço muito, doutora Laura, pela excelente palestra. Acho que aprendemos muito aqui hoje. Eu vou, nesse momento, encerrar a gravação